Olá, bom dia. Hoje é domingo, 25 de março. Eu sou Márcia Dantas e a partir de agora vou passar a madrugada com você ao vivo aqui no SBT Notícias. Vamos aos destaques de hoje. Milhares de jovens saem às ruas em marcha histórica pelo controle da venda de armas nos Estados Unidos. As manifestações tomam conta do país. Em Washington, ponto central do movimento, sobreviventes de tragédias fazem discursos emocionantes e pedem mudanças. Fight for your lives before it's someone else's job. De volta ao Brasil, a violência no Rio de Janeiro. Pelo menos 8 pessoas morrem em tiroteio na favela da Rocinha. Na região metropolitana de São Paulo, criminosos explodem agências bancárias, fazem reféns e atiram em base da Polícia Militar. 10 anos depois do assassinato de Isabela Nardoni, defesa diz que vai tentar anular o julgamento que pôs o pai e a madrasta na cadeia. Eleições 2018, PT escolhe Luiz Marinho como candidato do partido ao governo de São Paulo. Depois da vitória fácil em Moscou, seleção já treina na Alemanha para o próximo amistoso. E milhares de cidades no mundo todo apagam as luzes dos principais pontos turísticos na hora do planeta. 3h20 e a gente começa a edição do SBT Notícias falando sobre a marcha histórica que tomou conta dos Estados Unidos neste sábado. O ato liderado por jovens estudantes pede o controle na venda de armas no país. Foram ao todo. E ainda no Rio, 10 dias se passaram e pouco se sabe sobre os suspeitos que perseguiram e mataram a vereadora Marielle Franco. A polícia corre contra o tempo e a cada dia que passa, encontrar novas pistas se torna ainda mais difícil. Quem matou Marielle? Quem mandou matar Marielle? São perguntas ainda sem respostas. É o que o Brasil todo quer saber também, né? E a polícia ouviu e liberou o homem que ameaçou de morte uma vereadora do PSOL de Niterói, na região metropolitana do Rio. Atualmente, Talíria Petroni é a única mulher a ocupar o cargo na Câmara do município. Ela foi campeã de votos nas últimas eleições e era amiga de Marielle Franco. Uma mulher e um bebê de 2 meses morreram em um acidente envolvendo 4 veículos em Torres, no Rio Grande do Sul. O motorista suspeito de causar a batida estava embriagado e foi preso em flagrante. Outras 26 pessoas ficaram feridas, 5 delas em estado grave. Uma perseguição policial acabou com 1 morto e 8 feridos na zona sul de São Paulo. O carro com 3 jovens não respeitou a ordem de parada da PM, porque o motorista não tinha carteira de habilitação. Ao tentar escapar, o veículo acabou batendo em outro carro com 5 pessoas. Em seguida, atingiu um poste de iluminação. O condutor do carro, em fuga, morreu. Bandidos atiraram contra um posto da Polícia Rodoviária Federal no interior do Maranhão e roubaram um colete à prova de balas e munição. Eles também invadiram uma base da Polícia Militar e fizeram um PM refém. Apenas um suspeito foi preso. Um empresário foi morto em uma tentativa de assalto na zona oeste de São Paulo. Guilherme Laurito de Batista Malete estava entrando em casa quando ouviu a tia gritar e reagir a um assalto. O jovem voltou para a rua e os criminosos dispararam contra ele. Até agora, ninguém foi preso. Cerca de 50 quilos de drogas foram encontrados no telhado deste sítio, que servia como esconderijo de Wellington Xavier dos Santos, o Capuava, um dos chefes da maior organização criminosa do país. Ele foi preso no último domingo, no local, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Domingo de chuva forte na maior parte do Brasil. Em parte da região sul e centro-oeste, há risco para temporais. Uma frente fria avança pela região sul, espalhando nuvens carregadas. Há risco de granizo no norte gaúcho e Santa Catarina. Na região nordeste, uma zona de convergência intertropical deixa o tempo instável e mantém as nuvens carregadas. No sudeste e centro-oeste, áreas de instabilidades também causam chuva forte, principalmente no Mato Grosso do Sul e Goiás.
Apenas nas áreas mais claras do mapa, o tempo fica firme. Mesmo assim, pode chover ao longo do dia. Em Boa Vista, os termômetros chegam aos 35 graus. Por causa da passagem da frente fria, a temperatura despenca em Porto Alegre e não passa dos 25 graus. Em Campo Grande, chuva forte a qualquer hora e faz 30. Em Macapá, tempo fechado e chuva com máxima também de 30. Na capital paulista, no domingo, o calor aumenta e chega aos 32 graus, mas chove na parte da tarde. Agora, uma boa notícia para a economia. Mais de 60 mil empregos com carteira assinada foram criados em fevereiro no país, segundo uma pesquisa divulgada pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O setor de serviços foi o que mais contratou. O PT escolheu neste sábado o nome do candidato que irá concorrer ao governo paulista nas eleições de outubro. Foi definido também quem irá disputar as 2 vagas para o Senado na próxima eleição. A Catalunha voltou a ficar sem presidente depois de ações judiciais contra a cúpula separatista. O candidato. Milhares de cidades no mundo todo apagaram as luzes dos principais pontos turísticos por 60 minutos neste sábado. A ação, conhecida como a Hora do Planeta, chama a atenção para as mudanças climáticas da Terra. Veja a seguir, trocar o carro pela bike já é uma realidade. As magrelas ganham as ruas no aumento de quase 50%. 10 anos depois do assassinato de Isabela Nardoni, a defesa diz que vai tentar anular o julgamento que pôs o pai e a madrasta na cadeia. E tem também o almoço de Páscoa que está mais caro este ano. O SBT Notícias tem algumas dicas criativas. Você confere já já, não sai daí.